Atos, capítulo 13, leremos a partir do versículo de número 44, iremos até o versículo 52. Atos, capítulo 13, versículo 44 ao versículo 42. Peço a você que se coloque em pé e vamos juntos assim lermos a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13, 44, onde a Bíblia diz assim: E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que a Tua palavra é a Tua revelação. E por conta disso, ó Deus, temos a certeza de que Tu falas aos nossos corações simplesmente, ó Deus, pelo fato de a lermos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de fazermos essa leitura, ó Deus, de forma pública, ó Deus, sem que por isso soframos hostilidade. Ó Pai, te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Deus, de pertencermos à Tua família. Obrigado, porque isto só foi possível por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E por essa razão, Pai, pedimos ao Senhor que Tu continues a nos dirigir, ó Deus, para que em contato com a Tua palavra, Senhor, também, ó Pai, os princípios eternos que o Senhor já revelou sejam ressaltados mediante a exposição da mesma, Pai, e assim, ó Deus, reflitamos e viemos a praticá-los para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando a gente ouve a palavra distintivo, eu acredito que na mente da maioria deve vir a ideia do distintivo policial, né? Aquela insígnia, né, que o policial usa, geralmente ali de metal, né, que o policial usa e que o distingue dos demais cidadãos. E realmente é uma espécie de distintivo porque, como afirmamos, distingue, ou seja, faz distinção entre o indivíduo que pertence à força policial e o cidadão comum. O indivíduo agora, ele, portando aquele distintivo, ele se apresenta como um agente do Estado para a contenção do mal. Bom, mas a palavra distintivo, ela não se limita a esse sentido. Aí a palavra distintivo refere-se àquilo que distingue, aquilo que faz diferença, aquilo que faz distinção entre um e o outro, e esse é o propósito daquela insígnia também. Mas quando nós pensamos na Igreja de Jesus Cristo, nós entendemos que também a Igreja ela é distinta do mundo. E há alguns aspectos, alguns elementos que a distinguem. Há alguns distintivos da Igreja. Há elementos, há práticas, há aspectos da igreja que a tornam totalmente diferente daqueles que não professam a fé em Cristo. E por essa razão eu quero refletir com você nesta manhã, à luz do texto que nós lemos, sobre os distintivos da igreja de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar, o primeiro distintivo da igreja é a sua mensagem. Perceba no texto que nós lemos, irmãos, que após Paulo ter anunciado ali o evangelho diante dos judeus na sinagoga, o texto diz que no versículo 44,
atendendo o convite, que foi feito lá no versículo 42, que eles dissessem a mesma mensagem no sábado seguinte, o texto diz que no sábado seguinte, Paulo indo a cumprir ali o que havia prometido, falar da palavra de Deus, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela não fala a respeito de si mesma. A igreja não se autoproclama. A igreja de Jesus Cristo, ela não vende uma marca, Nós somos a igreja tal. A igreja de Jesus Cristo, ela não tem esse compromisso com a autopromoção. A igreja de Jesus Cristo tem um compromisso com a divulgação da palavra de Deus. Veja, porque como o texto destaca, a palavra é de Deus. Foi revelada por Ele, foi inspirada por Ele. É a mensagem dele. E é essa mensagem que a igreja tem o compromisso de comunicar. Agora, o grande problema, irmãos, é que quando nós nos voltamos para a prática, nós olhamos para o que costuma acontecer, nós percebemos que nem sempre essa mensagem, ela ocupa lugar central, nem sempre a palavra de Deus é bem-vinda. Nós estamos diante de um texto onde há oposição àquilo que foi pregado. Mas, veja, há pessoas que dizem, que pensam que a mensagem, veja, é a palavra de Deus, mas alguns pensam que a mensagem precisa de atualização. Há quem pense isso, temos que atualizar a mensagem. Hoje na escola dominical falávamos ali que a Bíblia permanece atual, ela não precisa talvez de alguns acréscimos, talvez de uma maquiagem, de um enfeite, para que ela fale o coração. Não. Uma característica presente na Bíblia, ao longo da história, é a transformação de vidas, é tocar os corações. Porque, inclusive, nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, veja bem, o ouvir pela palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que nós ouvimos a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem acompanhada da ação do Espírito Santo. Então, a mensagem não precisa de atualização, porque é a mensagem de Deus. E se Deus a revelou, irmãos, ela é sempre atual, porque Deus não mudou. O homem pode pensar que a sociedade evoluiu, se desenvolveu, mas o homem continua sendo o mesmo homem. O homem continua sendo um pecador. Então, que evolução houve nesse sentido? Apenas aqueles que se renderam aos pés de Cristo, que experimentaram uma nova vida, mas a sociedade como um todo não evoluiu, porque a sociedade continua sendo resultado, as tecnologias, as manifestações culturais continuam sendo resultado da natureza caída do ser humano. A mensagem não precisa de atualização. Há quem pense que a mensagem só produzirá efeito, por exemplo, se ela vier acompanhada talvez de piadas. Há quem pense isso. Houve um tempo, confesso aos irmãos, algum tempo atrás, até eu pensei assim. Mas, veja, isso não faz sentido, porque se nós olharmos para as Escrituras, eu não consigo identificar, embora alguém talvez pense, Jesus fazia piada. Não vejo piadas nos lábios de Jesus. Não significa que não possa haver entre nós momentos de descontração, mas no momento da apresentação da mensagem, não vejo piadas nos lábios de Jesus. Não vejo piadas nos lábios de Paulo. Mas, pastor, piada nem existia naquela época. Você que pensa. Por volta do século V, entre o século V e o IV, há um famoso comediante chamado Aristófanes, que ele fazia oposição a um filósofo famoso chamado Sócrates. Nas suas comédias, nas suas encenações teatrais, ele fazia piada de Sócrates. Então a comédia é mais antiga do que se pensa, mas nem por isso Paulo ou Jesus lançaram mão da comédia para anunciar a sua mensagem ou para tornar a sua mensagem mais palatável, mais agradável.
Na verdade, todos eles compreendiam que a palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus, irmãos, ela não precisa de embelezamento, ela não precisa de acréscimo, ela não precisa de aperfeiçoamento, porque Deus é perfeito. Então, a igreja precisa compreender o que tem em mãos. Nós temos em mãos uma mensagem diferente de tudo aquilo que já se viu. Por isso que eu destaco esse como um distintivo da igreja. Irmãos, ninguém tem uma mensagem semelhante. Os irmãos podem procurar outras religiões e vão encontrar mensagens que sempre se apoiam no mérito humano, sempre se apoiam na salvação pelas obras de alguma maneira. Mas a Bíblia traz algo totalmente distinto. Traz uma mensagem da salvação pela graça. Isso é totalmente novo na história das religiões. É uma mensagem única, é um distintivo da igreja. E a Bíblia diz a respeito de si mesma, em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o termo grego traduzido como eficaz dá a ideia de ativo, poderoso. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Não num sentido místico, mas no sentido real, espiritual, de falar ao coração. E se nós temos essa mensagem, irmãos, se esse é um distintivo da igreja, o que devemos fazer com essa mensagem? Comunicá-la. Não podemos apenas ostentar um distintivo, como às vezes nós vemos aqueles que pertencem às forças policiais. Nós devemos, na verdade, fazer uso desse distintivo, comunicando a única palavra, irmãos, a única mensagem que pode prover salvação. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Veja, Paulo, ele foi pregar a palavra, as multidões foram atraídas. Eles foram atraídos, irmãos, não porque Paulo estivesse contando piadas, ou porque talvez tivesse um grande evento, ou porque tivessem convocado ali, talvez, companhias teatrais, que já existiam naquela época, como já mencionei. Não, foram simplesmente por causa da mensagem, por causa do conteúdo. Irmãos, se eu não creio que a palavra de Deus por si só, ela pode mudar vidas, ela pode atrair pessoas, então eu não creio em Jesus Cristo. Porque esse era o discurso de Jesus. Se eu creio que preciso de algo mais, não, tem que fazer alguma coisa a mais aí. Veja, somente a palavra de Deus despertou o interesse, as pessoas queriam saber mais. Irmãos, se pregarmos apenas a Bíblia e nada mais, Deus há de falar aos corações. Mas, irmãos, quando me refiro a esse distintivo, não coloco exclusivamente a pregação de púlpito, obviamente, porque eu imagino que Paulo e Barnabé, por terem permanecido ali por uma semana naquela cidade de Antioquia da Psídia, eu acredito que eles não ficaram calados. Eles evangelizaram, eles não pregaram somente no culto na sinagoga. Eles, ao longo da semana, devem ter falado e muito. Isso teve também como resultado a grande assistência ali, o grande número de pessoas presentes. Então, irmãos, a evangelização é o que deve fazer parte da nossa vida, porque tendo esse distintivo que é a mensagem, nós temos o dever de compartilhá-la. Temos o dever de falar, de pregar essa mensagem. Do contrário, irmãos, o distintivo será apenas um enfeite. Como alguns, às vezes, tem gente que gosta de comprar aquelas carteiras que vem com distintivo, tem distintivo de tudo, mesmo. Sei lá, você pega um distintivo lá, o melhor irmão do mundo, um distintivo. Já viram essas carteiras que tem esse negocinho? Tem lá o distintivo. Então nós estaremos somente assim, com um enfeite. Mas o distintivo, irmãos, é o que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Esse distintivo
que é a nossa mensagem, tem que ser comunicado, tem que ser compartilhado. Ah, pastor, eu acho que isso aí quem tem que fazer é o pastor. Não! Então você não conhece o distintivo que tem. Porque é nosso dever como cristãos anunciar essa mensagem. É nosso dever falar do amor de Deus a todas as pessoas, independente de origem étnica, como nós vemos aqui no texto, né? Independente de segmento social, não importa, temos que pregar o Evangelho. Agora, a pregação do Evangelho, ela nem sempre é bem-vinda, irmãos. Vemos no texto, por exemplo, que no versículo 45, os judeus, eles viram a multidão e se encheram de inveja. Olha que interessante, né? Eles estavam ali em Antioquia da Pisídia pregando já o Antigo Testamento, já há um tempão, irmãos, há anos. E eles nunca tinham visto uma multidão daquela maneira, afluindo para a sinagoga, simplesmente para ouvir uma pregação, para ouvir a mensagem, para ouvir o conteúdo de uma mensagem. Então, eles ficaram com inveja. Só que havia uma diferença entre o conteúdo anunciado por Paulo e o conteúdo anunciado pelos judeus. Paulo, ele trazia a revelação completa, falava da obra redentora de Cristo. Os judeus, eles rejeitavam essa obra. Então, a multidão aflui, mas o texto diz que eles blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Irmãos, eles não estavam blasfemando contra Paulo. Blasfêmia é algo que se faz contra uma divindade, contra algo sagrado. Eles não estavam blasfemando contra Paulo. Provavelmente a blasfêmia era dirigida a Jesus Cristo. Provavelmente a blasfêmia era dirigida a Jesus Cristo. Isso demonstra, irmãos, que a mensagem, por conta do seu poder confrontador, ela encontra oposição onde quer que seja anunciada. Sempre haverá opositores do Evangelho. Sempre. Então, não desanime quando você falar do amor de Deus e as pessoas rejeitarem, porque só existem duas atitudes diante da proclamação do Evangelho: ou aceitar ou rejeitar. Então, se a pessoa fez a opção de rejeitar, está dentro do contexto, faz parte da nossa vivência como igreja. Nós devemos apenas pregar, nós não convertemos pessoas, pregamos o Evangelho. Segundo distintivo, irmãos, que quero destacar de distintivo da igreja de Jesus Cristo, é a sua conduta. Vimos que a mensagem é um distintivo, mas a conduta também é. Perceba que, ao invés de iniciar uma contenda com os seus opositores, porque blasfemaram contra Jesus Cristo, Paulo e Barnabé, eles não fazem isso. Olha que interessante. Irmãos, experimenta você blasfemar, por exemplo, contra Maria diante de um católico. Meu irmão, vai dar uma briga, né? Fala mal, sei lá, né, de Allan Kardec, ou diante de um espírita, Siddhartha Gautama, diante de um budista, ou sei lá, uma personalidade sagrada para alguma religião. Fala mal lá, meu. Vai arrumar uma briga, mano. Pode até tomar uns tapas, né? Agora, veja, eles falaram mal de Jesus, mas Paulo e Barnabé, eles entenderam que aqueles que rejeitam a Cristo, eles já estão em rebelião. Então isso não é de se estranhar, mas a atitude deles é totalmente diferente. Olha só que coisa estranha para a gente, é estranho isso. O que eles fazem? O texto diz, olha, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram. E é importante a gente ressaltar, irmãos, que no livro de Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, uma característica é falar com ousadia, né? Então aqui a gente percebe a ação do Espírito Santo na condução dos seus servos. Mas aí o texto, qual foi o discurso deles? Eles dizem, era necessário que a voz se pregasse primeiro a palavra de Deus. Eles acabaram de ouvir uma blasfêmia, mas eles dizem, olha, vocês eram prioridade na nossa pregação. Irmãos, nenhum outro segmento, nenhuma outra pessoa de outra vertente religiosa talvez tivesse a mesma postura, né? A tendência é brigar, né? Que isso, falando mal de Jesus, não faz isso não. Fala mal de qualquer um, menos de Jesus, né? Poxa,
Eu já ouvi, inclusive, pessoas reclamando, dizendo assim, ó, pode até falar mal de Jesus, mas não fala mal de Maria não, meu irmão. Aqui o pessoal fala mal de Jesus. E eles, ao invés de dizer isso, falam assim, olha só, vocês eram nossa prioridade na evangelização. Vocês gozavam de primazia aí no que diz respeito à evangelização. Agora, de onde que eles tiraram isso, irmãos? A igreja primitiva aqui, eles assumiram essa postura, iam primeiro aos judeus, primeiro na sinagoga. De onde tiraram isso? Irmãos, não se sabe porque não tem um mandamento explícito. Aí tem as teorias, possivelmente se prenderam ao dito de Jesus em Mateus 10, ali versículos, Mateus 10, 14, se não me engano, que diz, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Provavelmente, né, eles se detiveram aí, 10, 5, 6, isso, Mateus 10, 5 e 6. Então, talvez, só que Jesus depois ampliou, né, a abrangência, disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas é possível que tenham se prendido ali. É possível também que tenham compreendido a grande comissão lá de Atos 1:8, né, quando Jesus fala assim, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. É possível que eles tenham entendido que essa ordem era obrigatória. Então eles vão primeiro judeu, tal, depois samaritano e vão por aí. Talvez. É possível também que o pensamento que Paulo expressa em Romanos 9, versículos 4 e 5, quando ele diz que os judeus, eles tinham a lei, eles tinham a aliança, deles veio o Cristo. Talvez eles entendessem que havia um dever, porque os judeus foram eles foram um instrumento, né, através do qual Deus trouxe o Messias ao mundo. Então, talvez na mente dos primeiros cristãos fosse, de certa forma, um dever moral pregar-lhes o evangelho primeiro. Mas, enfim, não sabemos ao certo, mas qual é o fato? Eles pregavam aos judeus primeiro. Eles dizem assim, olha, nós priorizamos vocês. Ao invés de arrumar uma briga, nós priorizamos vocês na evangelização. Mas, irmãos, vejam, eles não estão discutindo sobre o evangelho, eles não estão brigando com os judeus, eles estão apenas fazendo uma afirmação, a conclusão deles, nós priorizamos vocês na pregação. Mas o judaísmo, irmãos, oficialmente, o judaísmo oficial, representado aqui pelos seus principais, rejeita o evangelho. E Paulo e Barnabé entendem que essa é uma atitude que pode acontecer quando o evangelho é pregado. Então eles fazem uma afirmação, eles dizem o seguinte, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Já que vocês não querem, já que vocês estão rejeitando, já que vocês se consideraram indignos porque rejeitaram a Cristo, o único que pode nos conceder essa dignidade, então nós nos voltamos para os gentios. Mas veja bem, a conduta da igreja é norteada pela palavra de Deus. Eles não se voltaram para os gentios por causa de uma questão circunstancial. Agora rejeitou, e o que a gente vai fazer? Vamos para os gentios? Não, isso já havia sido anunciado. Lá em Isaías, que é o texto citado aqui em Atos, Isaías 49, versículo 6, diz assim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A igreja primitiva identificava esse texto com Jesus Cristo, esse servo com Jesus Cristo. Então, eles entendem que agora se cumpre aquilo que Deus já anunciara em Isaías. Eles entendem, irmãos, que esse sempre foi o plano, que não houve uma mudança de planos. Os judeus não querem, agora vamos para os gentios. Não, o plano sempre foi alcançar os gentios. Veja se está em Isaías 49, está em Isaías 42, sempre foi.
Então Paulo está dizendo: agora que vocês rejeitaram, nós agora vemos o cumprimento da Escritura, e a igreja cumpre a Escritura, eles seguem pregando aos gentios. Paulo está dizendo que estamos fazendo aqui é cumprindo as Escrituras sagradas. Nós não estamos descumprindo nada. A conduta da igreja, irmãos, é norteada pela Bíblia, pela palavra de Deus. É estranho ver alguém que afirma ter fé em Jesus Cristo, mas não quer se alinhar com as Escrituras, não quer viver segundo o ensino bíblico, porque não faz sentido. A conduta da igreja é um distintivo. Quando todos querem contenda, a igreja promove a paz. Quando todos se afastam de Deus, a igreja adora a Deus e aponta para Deus. A conduta da igreja é diferente, isso é manifesto não somente nos momentos do culto, mas é manifesto ao longo da nossa vida, no cotidiano, e as pessoas percebem isso. Uma conduta diferente, uma forma de agir diferenciada, esse é o distintivo, é um dos distintivos da igreja. A igreja age diferente. E aí, irmãos, nós percebemos que a igreja sempre foi inclusiva, no melhor sentido do termo, tá, irmãos? Porque atualmente usa-se o termo inclusivo para falar a respeito da inclusão de indivíduos que praticam o homossexualismo no rol de membros da igreja. Não é nesse sentido. A igreja sempre foi inclusiva no sentido de incluir no seu corpo indivíduos procedentes de diversos segmentos sociais e étnicos. A igreja recebe pessoas das mais diversas origens, desde que elas sejam transformadas por depositarem a fé em Jesus Cristo. Todo lugar, não há problema. Então veja, a igreja sempre foi exclusiva, sempre foi inclusiva. O judaísmo não. O judaísmo era exclusivista. O gentio, irmãos, para se tornar um prosélito dos judeus, para se tornar um seguidor do judaísmo, oficialmente, ele tinha que se circuncidar, o homem, fazer aquela cirurgia lá, né, de fimose, sem anestesia, naquela época. Meu irmão, por isso que um monte de homens não queria. Por isso que o judaísmo era mais popular entre as mulheres, e os irmãos vão perceber nesse texto aqui que as mulheres gentias são o instrumento que os judeus usam para expulsar Paulo e Barnabé de Antioquia, justamente porque elas eram a maior população do judaísmo, assim, entre os gentios. Bom, mas enfim, o texto diz no versículo 48 que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, eles ficaram felizes. Eles, poxa, então nós podemos ser incluídos, nós não precisamos mais de todos aqueles ritos que os judeus colocaram para nós. Não, vocês não precisam de nada, vocês só precisam crer. Basta apenas crer. Então, com essa conduta inclusivista, no melhor sentido do termo, a igreja demonstra que é diferente. A igreja demonstra que não faz segmentação de grupos. A igreja não tem o seu grupo de negros, o seu grupo de amarelo, o seu grupo de brancos. Não, é a igreja. Então eles ficam felizes. E o texto diz que eles glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para crer. Não, ordenados para a vida eterna. Eles não estavam ordenados para crer, mas estavam ordenados para a vida eterna. E eles creram, porque estavam ordenados, enfileirados, colocados em ordem para a vida eterna. Desde a eternidade, Deus, Ele já escreveu os nomes no livro da vida, creio assim, mas daqueles que haviam de crer, e eles creram e já estavam ordenados para a vida eterna. Eles creram porque a palavra lhes foi pregada, o Espírito Santo trabalhou em seus corações, e por isso, por crerem, estavam ordenados para a vida eterna. Bom, a terceira coisa que quero destacar, terceiro distintivo, é que a igreja, além de ter a mensagem e a conduta como distintivos, a igreja também tem como algo que a distingue a sua perseverança. Veja, o texto diz que a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província.
Mas, aí vem um porém aqui, né? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, olha o ponto que eu mencionei, as mulheres religiosas, elas eram gentias e elas gostavam do judaísmo. Por que o judaísmo era bastante atrativo para as mulheres? Não precisava se circuncidar, né? E também, mas não era só isso, era por causa da sua moral, a moral judaica, isso atraía as mulheres. Isso é muito interessante, irmãos. Aí eu abro um parênteses. Alguns anos atrás eu li um jornal que falava, uma reportagem, falava a respeito do crescimento do número de mulheres que se convertiam ao islamismo. E ao serem entrevistadas, essas mulheres, elas testemunharam que elas estavam aderindo ao islamismo por causa dos seus princípios morais, por causa da tradição, por causa da seriedade, porque elas falam, poxa, os homens, eles são mais corretos e tal, dizendo elas, no testemunho delas, a moral. E veja, se nós olharmos para o islamismo, obviamente nós discordamos de tudo que eles pregam, mas se nós olharmos, meu irmão, uma opressão tremenda lá, né? Mas um monte de mulher, lá em São Paulo, uma grande metrópole, um monte de mulher aderindo ao islamismo. O islamismo está crescendo lá em São Paulo. Então, um monte de mulher. Aqui nesse tempo era a mesma coisa, o mundo grego, irmãos, era cheio de promiscuidade. E essas mulheres olhavam para o judaísmo e percebiam uma moral diferente. Então, elas se sentiram atraídas e, lamentavelmente, irmãos, hoje em dia, embora a gente saiba que as pessoas querem seriedade, as pessoas querem princípios morais sólidos, o que nós vemos hoje, irmãos, são as pessoas negociando os princípios, fragilizando a moral para atrair pessoas, abandonando aquilo que sempre praticamos, justamente para tornar a coisa mais aceitável. E as pessoas estão procurando seriedade, estão procurando tradição, estão procurando princípios morais sólidos. Mas veja, esse não é o ponto que a gente quer destacar, só um parênteses. Veja, os principais ali, os judeus, eles incitaram as mulheres religiosas, porque o texto diz que elas eram honestas, honradas, porque elas eram mulheres de destaque na sociedade, porque provavelmente eram casadas com os principais da cidade, que é o que o texto diz, que foram os homens que promoveram a expulsão de Paulo e Barnabé. Diz assim, eles influenciaram as mulheres, aí a conclusão de terem influenciado as mulheres e os principais da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Veja, e os lançaram fora dos seus limites. Irmãos, eles foram expulsos da cidade. Esse é um desfecho, assim, humanamente falando, um desfecho ruim. A pessoa, você vai com toda a disposição, todo o amor, toda a alegria, vai levar uma mensagem, você é expulso. O pessoal, sai daqui, pontapé e tudo isso. Que é isso, rapaz? Mas o texto diz, irmãos, que ao invés de ficarem depressivos, se lamentarem, eles fizeram o que Jesus lhes orientou. Aí agora sim, Mateus 10,14. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os fariseus faziam isso quando eles iam a um território gentio. Quando saíam, eles sacudiam a poeira dos pés, porque eles não queriam se contaminar, né? Porque os gentios eram pagãos. Mas agora, Paulo e Barnabé fazem isso reconhecendo a condição espiritual daqueles judeus lá. Eles eram tais como os pagãos. Então, irmãos, olha só o que eles fazem. Eles partem para Icônio, eles continuam evangelizando. Irmãos, nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Nada pode frear a igreja. A igreja persevera, a igreja vai até o fim. Mesmo que haja perseguições, haja adversidades, não importa o que estejamos vivendo, não importa se enfrentamos enfermidades, não importa se enfrentamos problemas os mais variados, nós perseveramos. Mas por que perseveramos? Porque somos bons demais? Não. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é quem garante que nós vamos chegar até o fim.
Como a Bíblia diz em Efésios 1,13, que quando nós ouvimos o Evangelho, cremos nele, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz que o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia da nossa herança. Ele garante que nós vamos herdar, ele garante que nós vamos chegar até o fim, por isso nós perseveramos. Por isso é que a Bíblia diz em 1 de João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Irmãos, os salvos perseveram. Quem não persevera é porque nunca foi. Eu sei que há uma dificuldade, às vezes um apreço, né, muito grande, a amizade, né? As pessoas às vezes não querem admitir isso, não querem reconhecer, poxa, pastor, mas eu acho que o cara era crente, e ele era convertido, depois ele se desconverteu, e depois ele converteu de novo. Sei lá, fica meio esquisito achar que ele não era convertido, mas é o que a Bíblia diz. Diante de Jesus, ele mesmo afirmou que, olha, naquele dia vai chegar um pessoal que vai dizer, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos, fizemos e acontecemos. E Jesus disse, olha, que ele vai dizer, em verdade vos digo, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em verdade vos digo que nunca vos conheci, nunca é nunca. Nunca foram conhecidos, nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. Estavam focando apenas nas suas obras. Eu faço e aconteço. Faço e aconteço. Mas fazer e acontecer não garante a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Os que foram ordenados para a vida eterna aqui, eles creram. Salvação somente por meio da fé em Jesus Cristo. Veja, e o texto finda dizendo, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, como ter alegria se aqueles que acabaram de nos pregar o Evangelho foram expulsos da cidade? Como ter alegria se há um clima de perseguição na cidade onde eu moro, perseguição contra cristãos, e agora eu sou um cristão? Como ter essa alegria? Mas o texto diz, irmãos, que eles não apenas tinham uma alegria comum, eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós nos rendemos aos pés de Cristo, irmãos, a Bíblia diz que há uma alegria no nosso coração que não sai mais. João 16, 22, Jesus disse que colocaria uma alegria em nós que ninguém poderia tirar. Então, a perseverança, ela acontece por causa da ação do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo que está conosco, e porque nós fomos transformados, nascemos de novo. Quem nasce de novo, irmão, não desnasce. Isso não acontece. Quem nasce de novo agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram, as coisas velhas não voltam, já passaram. A igreja persevera. Então não importa o que esteja acontecendo contigo, não importa as adversidades, se você uma vez, um dia entregou a vida a Jesus Cristo, Ele vai te consolar, vai te confortar e te dar forças para seguir em frente. Por isso, confie apenas nele, deposite a sua confiança, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque é Ele quem vai nos conduzir até o céu. Nós perseveramos na nossa missão, como Paulo e Barnabé perseveraram, por causa da ação do Espírito Santo. De outra maneira, já teríamos desistido. Ah, pastor, a gente prega e temos visto poucos resultados. Perseveramos por causa do Espírito Santo em nossas vidas, não por causa de resultados. Paulo e Barnabé foram expulsos. Perseveramos em nossa conduta individual por causa do Espírito Santo, não por causa de nós mesmos, porque nós falhamos e muito. A cada momento há uma oportunidade de falhar. Que é isso, pastor? Oportunidade de falhar? Sim, isso acontece. Mas nós perseveramos por causa do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, nós só seguimos em frente porque somos templo do Espírito Santo. Do contrário, permaneceríamos parados no mesmo lamaçal onde estávamos, de onde Ele nos tirou. Por isso, os distintivos da igreja são a sua mensagem, e foi através dessa mensagem que nós fomos resgatados.
Os distintivos da igreja são também a sua conduta. É um dos distintivos. A nossa conduta é resultado da transformação operada em nós. E outro distintivo da igreja é a sua perseverança. A igreja vai até o fim. É essa igreja que vai morar com Cristo só por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos refletir, podermos, ó Pai, pensar sobre aquilo que nos distingue do mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que tendo essa consciência, ó Pai, possamos, ó Deus, anunciar essa mensagem, possamos ter ainda uma maior preocupação com a nossa conduta e possamos, ó Deus, ter a confiança que não importam as circunstâncias, as adversidades, o Senhor está conosco e há de nos conduzir em perseverança até o fim. Ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.